falar sobre como alcançar o poder supremo. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose. E assim, eu sei que eu andei um pouquinho sumida, né? Mas eu tava morrendo de saudade de trazer conteúdo para vocês. E eu queria pedir para você que é novo ou tá chegando agora no canal, que deixe seu like, que já se inscreva, comente bastante para que esse conteúdo seja compartilhado com mais pessoas. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo, né? E assim, gente, sobre o conteúdo de hoje, como alcançar o poder supremo. Eu acredito que toda pessoa, ela tem um objetivo de vida. Eu acredito assim que ela já nasce com um propósito, né? E assim, muitas vezes a pessoa, ela vive uma vida toda sem ter propósito de nada, sem saber nem por que ela está aqui. E o que acontece? Quando Deus criou, eu acredito que foi Deus que criou o homem, né? E assim, quando Deus criou o homem, ele queria que a gente tivesse a plenitude em todos os sentidos. Só que assim, gente, a plenitude, ela tem que ser uma decisão nossa, da gente buscar a plenitude, né? Da gente buscar ser pleno em todas as áreas. Isso assim, gente, não depende de cada um individualmente, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente não tem, né, o conhecimento que a gente pode ter, alcançar a plenitude, a gente muitas vezes vive uma vida superficial, uma vida de escassez, entende? Enquanto a pessoa não passa a ter o conhecimento, né, que ela é ilimitada, né, que para ela não existe limites, a pessoa vai viver uma vida, né, de acordo com que as outras pessoas muitas vezes, gente, a gente vivemos numa sociedade a qual tem um padrão, né? Então as pessoas vão viver sobre um padrão, né? De possibilidades limitadas. E assim, Deus ele nos criou para que a gente fosse ilimitado. E aí, a decisão é nossa, se a gente quer viver num padrão ou a gente quer viver sem limites. E assim, eu acredito que o objetivo de Deus em nos criar foi para que a gente alcançasse a plenitude. O que é plenitude, gente? É você estar bem em todos os sentidos, é você estar bem em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Só para vocês terem uma ideia, na Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo. Ele, antes de se converter, ele era uma pessoa muito cruel, que ele seguia à risca os padrões que foi ensinado a ele, né? Tudo que ele tinha que fazer. E aí, gente, quando ele teve um encontro com Jesus, ele mudou todos esses padrões. Ele passou a viver de maneira plena. Tem uma passagem que fala assim, eu vejo muitas pessoas falando essa frase, mas muitas vezes as pessoas não entendem o contexto dessa frase, que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso por quê? Porque tanto faz se ele estivesse bem ou ele estivesse mal, ele estaria feliz, ele estaria pleno. Por quê? Porque ele sabia a fonte da existência dele, que era Jesus. Entende? Então, o que acontece? Quando eu falei para vocês como alcançar o poder supremo, eu estou querendo falar para vocês assim, para que a gente pare de viver uma vida limitada e passe a viver na plenitude. Como é que a gente faz para chegar nessa plenitude? Jesus, ele foi não sei, né, não sei dos demais, mas pelo menos o meu, ele foi o nosso maior exemplo, né, de pessoa, de ser humano. Porque assim, gente, ele mostrou como o ser humano pode ser ilimitado. Só para vocês terem uma ideia, tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que fala da história quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Lázaro, né, era amigo de Jesus e já havia 4 dias que ele tinha falecido. E aí, quando Jesus chegou lá, né, ele pediu para tirar a pedra, né, do lugar onde Lázaro estava enterrado. E aí, depois que tiraram a terra, ele fez uma oração. Depois que ele fez essa oração, ele falou assim: obrigado por me ouvir, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí, gente, é tão impressionante, né, que muitas vezes a gente escuta, mas só passa pelos nossos ouvidos, a gente não para refletir nessa palavra. Jesus fala uma verdade. Deus, ele sempre nos ouve. Deus, ele sempre nos escuta, né? Mas muitas vezes, por a gente não acreditar que ele está nos escutando, a gente muitas vezes não dá atenção às coisas. E aí uma coisa interessante, gente, que sempre acontece comigo, é que todas as vezes que eu oro, Deus atende. E aí o que eu entendi com isso, gente? Que o filho, ele não precisa pedir permissão para abrir a porta da geladeira.
O filho ele não precisa pedir permissão para pegar uma fruta. Então, ou seja, ele tem livre acesso às coisas do Pai, né? Então, o que acontece? O universo, tudo que há nesse mundo, pertence a nós. E quando a gente vive uma vida simplesmente de escassez, de tudo tudo na nossa mente é limitado, a gente não tem acesso à plenitude, ao poder supremo. A gente vive isso muitas vezes, gente, a gente vive uma vida toda sem ter esse conhecimento, que a gente pode ter livre acesso a tudo, que nada pra gente é limitado, né? E muitas vezes a gente vive uma vida inteira sem saber disso. E aí, gente, o que acontece? Eu entendi que eu tenho um livre acesso ao poder supremo. Eu tenho um livre acesso a Deus. Porque assim, tem muita gente que acredita em várias coisas. Eu acredito em Deus, que Ele é o poder supremo. E aí, gente, eu sei que todas as vezes que eu oro, a minha oração já foi atendida. O que impede de eu receber aquilo que eu pedi, sou eu mesmo. Muitas vezes é a dúvida, muitas vezes é a incerteza, ou seja, eu coloco um bloqueio a realização do meu desejo é tipo assim, o que eu falo, né? Coloco um muro entre eu e a realização do meu desejo, entende? Então, gente, não há limite para aquilo que a gente quer. Quem coloca o limite somos nós mesmos. Só para você ter uma ideia, quando eu assisti O Segredo, eu achei uma coisa super interessante. Tem gente que pergunta, fala assim, quanto tempo leva para mim alcançar o meu desejo? Aí tem muita gente que fala, se ele for pequeno vai ser rápido, se ele for grande, ele vai demorar mais. Então é você que coloca o limite, é você que coloca as impossibilidades, né, naquilo que você quer alcançar. Então quando você tiver conhecimento do poder supremo, que para você não existe, né? Não existe pequeno e nem grande, que basta você acreditar que pode todas as coisas, isso muda, esse muro é quebrado. Esse muro, você passa a transpor esse muro. E é essa, gente, é essa a intenção, né, de Deus ao nos criar. Porque assim, só para vocês terem ideia, eu não sei se vocês já leram a Bíblia, para quem já leu, vê coisas maravilhosas que para muitos fala que aquilo é impossível. Mas quando você passa, né, a ver que nós somos um ser espiritual vivendo uma missão terrena, você vai ver que não existe. Por quê? Porque os impossíveis estão na nossa cabeça. Só para vocês terem ideia, eu mesmo antigamente, se alguém pelo menos mencionasse, né, pelo menos 3 ou 4 histórias da Bíblia, eu falaria que era um absurdo. Mas tanta experiência que eu já passei na minha vida, né, de cura, de coisas sobrenaturais, eu vejo que é real, eu vejo que é verdadeira, que tipo não é uma história que eu estou inventando, não é nenhuma lenda, né? São coisas que aconteceram na minha vida que mostram que, só para vocês terem uma ideia, gente, aqui, só para dar um exemplo, você quer ver algo sobrenatural, gente, é um parto, é uma criança dentro de uma pessoa. Gente, uma gestação é uma coisa incrível. Então, se você for olhar, né, para as coisas que acontecem no nosso natural, a gente já fica impressionada. Então, eu acredito que tudo que acontece, né, na nossa vida é a prova de que Deus existe, é a prova, né, que nada que está escrito na Bíblia é lenda, não, é tudo real. Porque assim, como eu já falei para vocês, eu já tive experiências imensas, né, em relação a isso. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? É que a gente pode ter acesso ao poder supremo, só basta a gente querer. Tem muita gente que não vai ter conhecimento do poder supremo porque vai falar, mas isso é religião, isso é para me prender, isso é como eu vejo muita gente falando, fazer lavagem cerebral na minha mente. Não, gente, o conhecimento, ele é bom para todo mundo. E assim, o conhecimento da palavra, imagine, eu fico assim pensando para vocês, imagine você ter acesso, né, ao dono de tudo, a fonte de tudo, e você ter livre acesso a essa fonte, a fonte de todo poder. Imagine isso, gente. E uma coisa interessante é que Deus deu acesso a todos. Gente, só para vocês terem uma ideia, se você ler a Bíblia, ela muda toda a sua vida, né? Ela te ensina, é um manual. Ela te ensina como viver a vida da melhor forma possível. Aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas
Então por que muita gente não vive essa vida perfeita? Porque as pessoas não querem. As pessoas simplesmente elas só querem o que lhe convém. Muitas vezes eu também já percebi, gente, que não só na questão da lei da atração, mas em tudo na vida, a gente muitas vezes quer as coisas mastigadas. A gente quer as coisas como se fosse num estralar de dedo, num toque de mágica. E não, gente, tudo que a gente vai ter na nossa vida, a gente vai necessitar da gente um certo esforço, né? Mas esse esforço, gente, vale a pena, compensa. Então, como eu falei para vocês, o poder supremo está a acesso de todos, não basta a gente querer desfrutar, conhecer, desfrutar e viver desse poder. Só pra vocês terem ideia, tem hora que eu fico impressionada. Eu peço, muitas vezes as pessoas não sabem o que é oração, mas oração é um pedido. Você fez um pedido e esse pedido, gente, é atendido, mas o que impede você receber o que você pediu é o quê? É a sua própria. É a dúvida. O que te impede de receber é a dúvida, a incerteza. É você mesmo que bota um empecilho. Então, se você estiver pleno, tranquilo, despreocupado e sabendo que o seu pedido vai e o que você deseja vai vir, quando você fica tranquilo nesse. Como é que eu posso falar o nome? Nessa entrega de ida e volta, sabendo que esse caminho é tranquilo e é certo, é que nem quando você faz um pedido, você compra pela internet, você fica preocupado se esse pedido vai vir ou não? Não, você fica despreocupado porque você sabe que ele vai vir. Assim também, gente, quando a gente faz o pedido vai, e se você não colocar dificuldade nem incerteza, ele vem tranquilamente. Então, gente, o que eu queria falar nesse vídeo para vocês era isso. E assim, gente, saiba que o poder supremo está ao alcance de todos. Basta você querer, conhecer e desfrutar desse poder. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.